pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar as leis de Kepler, certo? Dando continuidade ao estudo de dinâmica, ou da dinâmica, né? Vou abrir logo aqui meus slides. Bem, as leis de Kepler, ela é de suma importância para o estudo da astronomia e principalmente da dinâmica, né? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo sobre as leis de Kepler, eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão, uma pergunta aqui para vocês, né? O que é preciso para um astro ser considerado um planeta do Sistema Solar? Após essa aula, vocês serão capazes de responder essa pergunta a partir do nosso conceito. Isso se vocês entenderem o conceito. Bem, inicialmente, introduzimos as leis de Kepler, falando um pouquinho sobre a história, né? A história da construção ou da revolução astronômica. Bem, antes do conceito de sistema heliocêntrico, que é o sistema que nós temos hoje, existiu o sistema geocêntrico, né? Caracterizado pelo quê? Caracterizado pelo sentido de que a Terra era o centro do nosso sistema, certo? Que hoje a gente conhece como sistema solar, mas naquela época era considerado sistema geocêntrico, desculpa. Sistema geocêntrico. A partir de um cara chamado Copérnico, que é esse aqui que vocês estão vendo nos slides, né? Ele propôs outro tipo de modelo, porque o modelo geocêntrico não conseguia explicar o movimento de todos os planetas. Aí foi necessário que o Copérnico propusesse um sistema chamado heliocêntrico, cujo o Sol ele está no centro do nosso sistema e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Isso, na época, iria gerar uma coisa muito ruim para ele, porque na época a Santa Inquisição ela ia de encontro àquelas pessoas que iam contra os preceitos da igreja. Só que a sorte do Copérnico foi o fato de que no ano que ele lançou o livro dele sobre a teoria heliocêntrica, foi o mesmo ano que ele faleceu, por causa de doenças respiratórias. Mas isso é só um pouquinho de história para que vocês possam se entrar um pouquinho dentro dessa construção do conhecimento. Mas o que é que tem a ver o Copérnico com as leis de Kepler? As leis de Kepler, como aqui está escrito, o modelo sugerido por Copérnico, embora complexo, permitiu a previsão e a explicação das órbitas de diversos planetas, que foi o que eu estava explicando para vocês. Entretanto, apresentava algumas falhas, sendo a mais dramática delas uma explicação satisfatória para a órbita retrógrada de Marte durante alguns períodos do ano, cujo essa explicação só se deu a partir do nosso colega chamado Kepler, que foi a partir das 3 leis de Kepler que conseguimos hoje, atualmente, explicar o movimento retrógrado de Marte. Passando aqui, isso daqui, que é o Johann Kepler, né, que era um cientista, astrônomo, que deu várias contribuições para a astronomia. Passando aqui, vamos para a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte: lei das órbitas, caracterizada como lei das órbitas, ela fala o seguinte: a órbita dos planetas é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. E o que é que isso quer dizer, Anderson? Uma elipse seria um desenho geométrico, mais conhecido como um círculo oval, certo? De forma oval, e cujo
se você tem a Terra em uma ponta dessa elipse, o Sol ele vai se encontrar no foco, no segundo foco, porque se você dividir ele aqui, essa elipse no meio, você vai ter o segundo foco e o primeiro foco. E ela sempre vai estar localizada ou no primeiro foco ou no segundo foco, sabendo, é importante refletir aqui que o Sol ele está estático, ele não se movimenta. Quem se movimenta é os planetas, são os planetas, no caso aqui a Terra. Essa é a primeira lei. A segunda lei, ela fala o seguinte, lei das áreas, né? Que ela determina que a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Qual que é essa linha imaginária? Seria essa linha aqui, ó, que vai do planeta Terra até o Sol, por exemplo. E como a Terra ela possui velocidade constante, quando ela parte do M até o N, chegando no N, ela vai ter varrido uma área, ó, que essa área, toda essa área em azul. E se eu tomar que o tempo que ela demorou de M até N foi um tempo determinado, e você pegar outra região aqui, de K até L, que teve o mesmo tempo, né, que perdeu o mesmo tempo esse percurso, essa área aqui vai ser igual à área 1, ou seja, a área 1 é igual à área 2, porque por causa da segunda lei, que diz que a órbita varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Passando aqui à frente, terceira lei de Kepler, lei dos períodos ou lei da harmonia. Eu gosto mais dessa fala da lei da harmonia, né? A razão entre o quadrado do período, que lembrando lá do movimento circular, período é t, né? Que é dado como tempo, tesão, e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante. A expressão usada para o cálculo da terceira lei de Kepler é mostrada a seguir, ó, tá aqui, ó. Nós temos que o período, que é tesão ao quadrado, sobre r ao cubo, vai ser igual a uma constante. O que é que isso significa antes? É que cada planeta possui uma lei de harmonia, que depende somente do período, que é o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, e o raio, que é a distância do planeta até o Sol. No caso, estou dando aqui como sendo do Sol, mas poderia ser outro tipo de astro ou de planeta sendo relacionado. Vamos passar aqui, ó, pessoal. Isso dali que eu falei para vocês, ó, e vocês têm os planetas. Eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos os planetas aqui do nosso sistema solar. Cada planeta ele vai possuir um raio médio da órbita, certo? No caso aqui de Mercúrio, ó, o raio médio é 0,387 unidades astronômicas, que o A quer dizer unidades astronômicas. E o período em anos terrestres, que é o meu T, que é dado em tempo, né? É igual a 0,241. Você utilizando esses dois valorezinhos aqui, naquela nossa formulazinha aqui, ó, que é o T, que é o período sobre o raio, você vai obter esse valorzinho, certo? Que já está aqui, né? T ao quadrado sobre raio ao cubo vai dar igual a 1,02, ok? E você tem de todos os outros planetas. São importantíssimos para o estudo das leis de Kepler. Agora vamos para uma questão resolvida do ITA do ano passado, 2019. Uma estação espacial Kepler, que ele chamou uma estação, né? O nome Kepler, estuda um exoplaneta cujo satélite natural tem órbita elíptica de semi-eixo maior A0
e período T0, sendo D igual a 32 a 0, a distância entre a estação e o exoplaneta, que aqui seria o raio, um objeto que se desprende de Kepler é atraído gravitacionalmente pelo exoplaneta e inicia um movimento de queda livre a partir do repouso em relação a esse. Desprezando a rotação do exoplaneta, a interação gravitacional entre o satélite e o objeto, bem como a dimensão de todos os corpos envolvidos, calcule em função de T0 o tempo de queda do objeto. Vamos lá calcular. Mas antes de calcular, nós temos que levar em conta que a excentricidade da trajetória elíptica, que é uma característica muito utilizada na física para você generalizar o movimento de vários planetas, descreverá é aproximadamente 1, certo? Então nós vamos considerar a excentricidade igual a 1. Podemos assumir que o raio da órbita do objeto será igual à metade da distância entre a estação espacial Kepler e o planeta. Desse modo, calcularemos qual deve ser o tempo em que o objeto aproxima-se do planeta, a partir de sua posição inicial. Para tanto, devemos encontrar o período da órbita e o tempo de queda, por sua vez, será igual à metade desse tempo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar tudo isso daqui que eu falei lá na resolução. Resolvendo aqui, utilizando. Como eu tenho dois planetas que estão em uma mesma órbita, isso quer dizer que a constante entre eles são iguais, certo? A constante vai dar a mesma. Então, eu tenho T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Nesses cálculos aqui, aí a gente tem lá da nossa questãozinha, que temos que T1 é quem eu quero descobrir, T1 ao quadrado. O raio, que é R1, na questão, ele me deu, que é 16, que seria metade do raio, né? Que ele quer metade, ele deu 32 a 0. Mas eu quero só metade. Metade de 32 é 16 a 0 ao cubo, que vai ser igual a T0 ao quadrado, e o R2, que seria a órbita do meu satélite, é A0 ao cubo. Fazendo aqui nossos cálculos, pessoal, a gente vai fazer o quê? Eu vou multiplicar o 16 passando para o outro lado, na verdade eu vou elevar ele inicialmente ao cubo. Elevando ele inicialmente ao cubo, nós vamos ter que 16 ao cubo é a mesma coisa de 16 vezes 16 vezes 16. Aí vai dar 4.096. 4.096. Passando ele para o outro lado, né, levando ele para o outro lado, você vai ter que, vai ficar 4.996 a 0 ao cubo, que você vai poder cortar com esse outro a 0 ao cubo aqui. Aí vai ficar só 4.096 vezes T0 ao quadrado. Certo? Então, como eu estou querendo saber quem que é o período T1, vou passar o quadrado para o outro lado. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, ele vai como radiciação, que é o contrário da potência. Aí vai ficar T1 é igual a raiz de 4.096 T0 ao quadrado. Tirando essa raiz aqui, você vai encontrar o seguinte: raiz de 4.096 é igual a 64 e T0 ao quadrado, a raiz de T0 ao quadrado, elimina só o quadrado, aí vai ficar só T0. Como no início eu já tinha dito para vocês que ele quer saber qual que é a metade do período, então você vai ter que dividir 64 T0 por 2. Metade de 64 é igual a 32. Então, nossa resposta seria 32T0. Pessoal, essa era a nossa questão de aplicação da terceira lei de Kepler. O referencial está aí, é o livro Conexões com a Física, volume 1.
página 164 a 172. A resposta da pergunta inicial você encontra na página 170. Tem lá um textozinho interessante para vocês responderem a pergunta inicial. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula, meu povo.